Professor Antônio Delfim Neto, nosso colunista de economia. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia mesa e bom dia ao Brasil. Começa hoje, não é, professor? O IOF com alíquota mais alta, segundo o governo, para bancar um pagamento maior do Bolsa Família. O que o senhor achou dessa decisão, professor? Na verdade, eu acho uma má decisão. Vai elevar a taxa de juros com prejuízo para o crescimento, com prejuízo para toda a economia, de forma que não considero uma decisão razoável. Professor, muito bom dia. Bom dia, o que entristece nessa decisão, né, o que preocupa mesmo, não é nem digamos assim, o aumento em si, né, que é um tanto quanto irrisório, mas assim, é o princípio de se recorrer ao aumento de impostos para cobrir despesas, né, em vez de cortar na própria carne, não é, professor? Cláudio, você tem toda a razão. E a negação da afirmação do Bolsonaro desde o primeiro dia do seu governo, das promessas antes do governo. Não aumentarei os impostos. Essa medida nega todo o governo Bolsonaro. Professor Delfim, bom dia, o Pedro. Queria te perguntar sobre a taxa Selic, né? O Banco Central vai ter que aumentar mais uma vez para controlar a inflação? Bom, Pedro, essa é a solução natural. Ele, na verdade, está puxando a taxa de juros, que é o único instrumento de que ele dispõe para tentar controlar a inflação. Ele está atuando olhando 2022, 2023. Ele não está atuando olhando amanhã. Professor Delfim, falávamos há pouco da Assembleia da ONU, a abertura feita pelo Brasil. Eu gostaria que o senhor comentasse essa expectativa, sendo que a última foi bem polêmica, e o que o senhor está esperando nesse momento? Eu acho que o Brasil sempre inaugura, graças ao grande brasileiro que realmente participou disso, de forma que o Brasil inaugura sempre. Eu não espero nada diferente do Bolsonaro. Vai repetir o que tem dito, vai continuar com os mesmos princípios, com as mesmas intuições, com a mesma atitude quase religiosa. Vai ficar tudo a mesma coisa. Professor, a gente falou agora há pouco sobre a alta do preço da gasolina, 7ª alta seguida no Rio Grande do Sul, R$ 7,18 o litro da gasolina. Onde nós vamos parar, hein? Bom, aí o resultado é o custo do petróleo e a taxa de câmbio. Ela está subindo por pressões externas, porque ela obedece ao preço externo do combustível, que é um preço internacional de uma commodity, e a taxa de câmbio, que está se desvalorizando por conta do próprio comportamento do governo. Professor, a gente está no mês de setembro, e setembro é o mês em que, tradicionalmente, as empresas começam a se planejar por ano seguinte. Não as grandes empresas, que essas têm um funcionamento ali todo próprio e com muito auxílio das suas áreas burocráticas. Mas o pequeno comerciante, o pequeno empresário, o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, nesse momento aqui, está pensando o que vai fazer com o seu negócio no ano que vem. O que o senhor enxerga para a economia brasileira para o ano que vem, professor? Não é o que eu enxergo. Na verdade, é o que está acontecendo. As pessoas não creem que você vai crescer em 2022, talvez um pouquinho acima de 1%, ou é possível até um pouquinho abaixo de 1%. Esta expectativa vai produzir um crescimento muito baixo. Professor, Pois não, Cláudio, vai lá, pode ir. Professor, essa questão aí do crescimento, isso é um problema brasileiro ou é uma tendência que vai varrer o mundo, né? Porque a gente está vendo que, do ponto de vista da inflação, também é uma coisa preocupante que nós enfrentamos aqui, sem dúvida nenhuma, né? Mas também há um surto inflacionário aí no mundo inteiro, né? Certamente como decorrência, talvez seja uma parte do preço
dos grandes gastos que foram feitos no mundo inteiro no combate à pandemia. Na questão do crescimento, também ocorre a mesma coisa? O senhor acha que o mundo a economia mundial vai retrair no ano que vem? Não creio. Eu acho que o Brasil vai crescer bem menos que a economia mundial. Cláudio, na verdade, houve um choque de oferta. A pandemia desintegrou os mercados. Eles vêm se organizando agora lentamente, estão se reorganizando. Você tem um choque de oferta, isso é, que afetou todos os setores e afetou desigualmente, de forma que vai precisar de um tempo para que ele volte a ter harmonia entre os setores, que aí garante o crescimento razoável. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter baixo crescimento. Vamos crescer menos que o mundo, Cláudio. Tem algo que a gente possa fazer, professor, para reverter essa expectativa ruim para o ano que vem? Na verdade, seria preciso que o governo Bolsonaro realmente tivesse uma visão um pouco melhor do que é a sociedade brasileira. Professor, para a gente finalizar aqui hoje o seu bate-papo com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, está na capa do Globo que o governo decidiu antecipar os leilões dos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. São as duas cerejas do bolo desse projeto de privatização. Está certo o governo de antecipar essas privatizações? Eu acho que é bom. Isso na mão do setor privado vai funcionar muito melhor, vai se aperfeiçoar, vai haver investimentos, vai manter esses dois aeroportos que são fundamentais no nível da nova tecnologia. Professor Antônio Delfim Neto, está sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, professor. Boa semana para o senhor. Boa semana para vocês também e para o Brasil. Abraço, professor.